Eu perguntei sobre os 12, apóstolos. Ele disse que não era 12 pessoas que o seguia, era multidões e multidões e multidões. Em 93 eu aceitei um homem que existiu e foi corrompido pelo sistema humano. Por isso que as minhas orações nunca tinham sido, respondidas, porque nós não devemos adorar ninguém a não ser a nós mesmos. E aí eu compreendi o porquê que ele disse, que eu não deveria pedir perdão para ele. Eu perguntei sobre o amor, que muitos falam, Ele disse para mim que o significado dessa palavra é humana. E o que é humano não se tem resistência ao praticar, porque todo homem é falho. Ele disse que a verdadeira compensação do significado eternizado, no argumento amor, não se pode sentir nem expressar em mundos onde a consciência foi corrompida. Isso para mim foi a melhor coisa que eu tinha ouvido. A melhor. Eu perguntei para ele, Arnetoliel, qual era o seu sentimento humano? Ele dizia, nunca julgar, nunca mentir e sempre estreitar os laços com a própria espécie, fazendo o julgamento que é justo aos olhos de quem vê. Por isso, o perdão sempre deve ser conquistado. E o sentimento humano, um para com o outro, tem que ser merecido. E para trazer para a nossa realidade, eu acrescentei, o amor é conquistado e o perdão é merecido. Ou, o perdão é merecido e o amor é conquistado. Mas as palavras originais foram essas que ele falou. Mas como é que eu ia chegar em 2016 e falar essas coisas e dizer que o amor não existe, Como eu venho falando nos últimos áudios. Então Arnetoliel, ele desceu daquele planeta. Ele deixou o corpo dele, aquele corpo que estava ali na minha frente, de carne, osso, sangue. Ele deixou em uma câmara de sono profundo, onde todos os seus órgãos estavam em perfeito funcionamento e harmonia. A centelha divina dele foi tirada, foi colocada no útero de uma mulher, para que assim o seu nascimento não fosse semelhante ou destacado como sendo um filho dos que do céu descem para a terra. Porque se Arnetoliel descesse naquela época do jeito que ele é, ia acontecer o que aconteceu quando a mãe dele, a mãe terrena dele, estava ali sentada na porta dos fundos da tua casa e apareceu aqueles 2 emissários gigantes e ela disse, o que temos para com vocês, para que vocês desçam até a nós e nos perturbem. Ele estava dizendo porque a humanidade naquela época estava cansada de ser experimentada, abduzida por civilizações de outros mundos. Então, tudo
tudo aquilo que era estranho e que vinha lá de fora causava perturbação para a nossa espécie. Então necessário foi ele esvaziar de si mesmo, nascer na qualidade de homem, semelhante em aparência e fisionomia a seu pai e a sua mãe, crescer como criança, desenvolver como adolescente, jovem e amadurecer como homem. Mas desde o momento em que ele foi colocado no útero daquela mulher, que hoje tem um lugar de destaque em Arcturus, como já falei para vocês, ele já sabia tudo o que estava acontecendo. Quando você pega o livro apócrifo da infância de Jesus, ali conta realmente como foi a adaptação de Arnetoliel naqueles dias. Só que os líderes da igreja repudiaram essas coisas, né? Porque tinham que personificar a imagem de Arnetoliel, a imagem de um santo. Tinham que criar a bondade daquele homem e usar aquela bondade para controlar toda a humanidade, ao bel prazer do consentimento e doutrinas religiosas. Deram até um nome para ele, Jesus. Eu perguntei se ele se importava de ter recebido esse nome Jesus no lugar do nome verdadeiro, né, e hebraico que sua mãe o deu. Ele disse que não, que aquilo não tinha nenhum efeito sobre ele, nem nenhum efeito sobre o teu povo. E aquilo ali, quando ele falava, eu me enchia de tanta alegria, de tanta felicidade, de olhar os olhos dele e ver tudo que ele fez, a maneira que ele andou. Eu perguntei para ele, Arnetoliel, como que é que o Senhor subiu, né, aos céus? Isso foi verdade? Ele disse sim. Quando cumpri os meus dias estabelecidos pela lei, diante de todos, eu subi para o céu. E eu prometi para aquelas pessoas que eu escolhi, que onde eu estivesse, elas estariam comigo. E ele me levou a um canto próximo ao lugar onde nós estávamos, ali no planeta Arcturus, uma cidade maravilhosa, uma cidade dourada, mas não era ouro, mas era dourada. E ali ele me mostrou todas aquelas pessoas que tinham ouvido ele desde o início. Eu vi aquelas pessoas felizes, trabalhando. Eu troquei e toquei, né, em vários aspectos, como questão de arrebatamento, né, das pessoas que dizem ter ido no inferno, no céu. Ele desmentiu tudo isso. E quando ele falou, né, que onde ele estivesse, aquelas pessoas estariam também, porque ele estava indo para casa e ia preparar um lugar, né, junto ao pai dele, é onde ele pediu ao pai dele, né, o rei em Arcturus, Galiedion, que deixasse aquelas pessoas, quando elas deixassem o planeta, e outras nem precisaram deixar, foram em vida mesmo, não experimentaram a morte, estar com ele, porque ele se apaixonou de tal forma por aquelas pessoas que ele desejou levá-las todas e ele as levou. E aí, ao nosso consentimento, pelo menos ao meu conceito, né, cristão da época, eu acreditava que essa promessa se estendia para aquele dia, que se caso eu morresse, Jesus tinha preparado um lugar para mim, para que onde ele estivesse, eu estivesse também. Porque ele é a videira verdadeira, né? É assim que eu pensava, mas não, a promessa, ela foi feita para aquelas pessoas
que o seguiram e que apaixonaram por ele, e que depois que ele foi embora, as pessoas continuaram passando os ensinamentos. Eu perguntei se aquelas pessoas foram perseguidas mesmo, se elas foram mortas, né, por Roma. Ele disse que sim, mas não por terem defendido a crença ou o status de um Deus, mas por ter passado palavras e estarem compartilhando palavras de libertação para a mente humana. E aquilo era contra, né, os planos de uma raça dominadora, né? Então, aquele que é empregado e trabalha para um patrão invejoso nunca vai ser promovido. Faz parte da vida. Aquele que trabalha para um patrão que cresceu e quer ver os seus funcionários crescer, sempre terá cursos, né, de expansão para a colaboração da empresa, e o patrão ele fica feliz quando aquela pessoa desgarra, se desvincula da empresa e abre a sua própria empresa. Quando aquele patrão tem esse sentimento, esse patrão é nobre. Então, quando Arnetoliel desceu aqui, na condição de homem, ensinou aquilo que eu já disse para vocês, que o poder do homem está na mente e não nos braços, que a força do homem está na mente e não nos braços, que o homem deve acreditar nos seus propósitos, construir a sua vida ao redor daquilo que ele acredita, nunca interferindo, né, no livre-arbítrio do outro, nunca mentindo, né, para o outro, nunca prometendo algo para o outro que não possa cumprir, nunca levantando falso testemunho e outras coisas. O homem constrói um grande vínculo, né, de solidariedade para ele mesmo. Esse foi o ensinamento, um dos ensinamentos de Arnetoliel, quando ele dizia, né, que ele subia para as montanhas e levava só um grupo selecto de pessoas, é porque aquelas pessoas, aos olhos dele, estavam maduras e podiam contribuir com a expansão da coletividade em termos de consciência. E aquilo começou a incomodar o Império Romano, né, que estava ali escravizando naquela época. Então não era bom surgir um homem dentre outros homens que trouxesse expectativa de vidas, expectativa de dias melhores para outras pessoas. Não era negócio. Negócio era todos ficarem subordinados a um regime, a uma doutrina, receber só o necessário a cada dia. Então, a partir do momento que você ensina a alguém que o segredo do sucesso não está nas forças que ela faz nos braços, mas sim na conduta moral dela, que vai propiciar portas e portas abertas para ela, você é tido como um louco, porque as pessoas vão usar isso para dizer, fica esperando aí as coisas caírem do céu, mas não estou dizendo para você esperar as coisas caírem do céu. Você sempre na vida tem que dar o primeiro passo, e todo primeiro passo ele é seguido de queda. Nenhuma criança que aprendeu a andar levantou, andou e nunca caiu. Todo mundo cai. O segredo é na queda você encontrar um jeito de como você deve fazer para você se erguer. É isso que ele ensinava. Ele disse para mim assim, olha, Arques, naquela época, naquele tempo, eu dizia, a terra é escrava de homens perversos que pisam sobre ela. Mas aqueles que estão aqui me ouvindo, ouve aquilo que eu ouvi do meu Pai, que se encontra na minha morada. Porque o meu Pai me conhece e eu conheço o meu Pai. Então, olhando para mim e ensinando dessa forma, estão vendo o meu próprio Pai ensinando a cada um de vocês.
porque o meu Pai é santo, assim como eu sou santo. E ser santo é compreender e ser maduro e entender que a solução dos problemas humanos estão na mente e não no coração. Se o meu Pai estivesse aqui agora, todos enxergariam a tua face e deixariam de existir a minha face, porque o meu Pai é maior do que eu. É isso que ele falava. É isso que Arnetoliel falava para aquela multidão. Ele sempre ensinava, e quando ensinava, as pessoas perguntavam: como é que tu sabe dessas coisas que nunca outrora foi dita a nós? Como suas palavras são maravilhosas, como tudo aqui é maravilhoso. Quem foi o teu professor? Ele dizia: maior do que eu é o meu Pai que está no céu. Quando ele referia céu, ele queria dizer que aquela estrela Arcturus, por estar acima, pode-se dizer céu. A arquitetura do planeta, o luxo, a beleza do planeta, ele resumia na simples palavra paraíso. Eu perguntei para ele, Arnetoliel, as pessoas que hoje estão no mundo orando para Jesus Cristo, e muitas que no futuro me ouvi falar que Jesus não existe, mas a sua pessoa é que foi personificada na pessoa de Jesus, ou seja, criar um personagem em cima de alguém que existiu. Essas pessoas pecam ou cometem erro porque pecado é o mesmo que erro, né? Ele disse não. O ser humano é inteligente, a lei é justa, e quando ele fala da lei, é a lei áspera. Então as pessoas que já oraram por Jesus, já pediram, ou às vezes não recebeu, entrou em revolta, até ofendeu a Jesus, né? Xingando, amaldiçoando, aquela coisa toda, não sofrerão mal algum, porque ele nunca existiu da maneira que verdadeiramente é. Entenderam? Então, falar de Arnetoliel para vocês, falar dessas coisas que eu vivo com eles, né, do que eu vivi com Arnetoliel, é complicado, porque 90% da população mundial, vamos colocar aí, 7,2 bilhões de pessoas acreditam que Jesus existe. Acreditam no inferno, no paraíso. Dado a cada religião, cada um tem sua crença. Mas a verdade, ela só vai mostrar a cara para você quando você desligar essa matéria à base de carbono. E que você for para Nírio, e lá em Nírio você vê que tudo aquilo que você aprendeu foi uma mentira. Quando você olhar para o céu, ou quando você abrir a porta da sua casa e tiver, né, na sua frente um homem do espaço, uma mulher do espaço, que venha trazer para você pessoalmente essas informações, é que você vai compreender. Sabe? Os intelectuais religiosos, quando abandonaram, né, suas religiões por decepções, criaram suas próprias religiões. Hoje não se fala da ufologia como antigamente falava, na década de 90. Falava-se pouco, mas quando falava, falava com propriedade. Hoje a ufologia ela vem com espiritismo. Hoje eles falam de Astacheran, falam de uma frota de Jesus, que outros acreditam que Astacheran é o próprio Jesus. E aí vira aquela confusão,
aquele caldo de galinha sem gosto, né? E as pessoas ficam desesperadas. As pessoas falam: poxa, eu estava ontem numa congregação, hoje eu estou ouvindo uma pessoa falar de Astaxerã, falar que ele é a reencarnação de Jesus. Aí eu vou ali e vejo um tal Carlos Henrique desmistificar tudo isso e falar com mais propriedade. Em quem eu devo acreditar? Você não deve acreditar em ninguém, meu querido, nem em mim. Acredite em você. Você é o seu poder. Você é o seu Deus. Você é dono da sua vida. É você quem constrói o seu caminho. Para ganhar na loteria, você tem que ir na casa lotérica ou ligar o seu computador e fazer aposta online. Você tem que ter uma ação. Até se você pensar, você faz uma ação. Tudo na vida depende de uma ação. O importante é que maneira será feita essa ação, de que maneira eu posso agir. É aí que mora o segredo. Um fragmento, um fragmento do ensinamento de Arne Toliel foi recuperado, foi roubado da Igreja Católica, que na época não se falava Igreja Católica, né? Nem existia Roma, nem existia, não é Roma não, gente, nem existia, tá, faço questão nem de lembrar. Mas um fragmento foi roubado, extraviado. E quando você pega, né, e monta o quebra-cabeça, você vê que lindo é o ensinamento. E é público. Existe um documentário, né, chamado O Segredo, está disponível no YouTube, é disponível em livro, né? Quem gosta de ler vai ler, quem gosta de ouvir, ouça, né? Que é O Segredo. Aquilo ali é simplesmente um fragmento do verdadeiro sentido da lei da atração que Arne Toliel deixou. Agora imagine hoje o Vaticano expõe ou viesse expor todo o ensinamento de Arne Toliel. A humanidade nunca seria escrava. Por quê? O homem ia trabalhar para o bem comum do seu próximo. Ninguém ia passar fome, ninguém ia pensar em dinheiro. O luxo é para ser compartilhado. Não haveria a violência, nada seria perfeito. Por quê? Porque nos outros mundos desenvolvidos que eu fui, o que eu pude testemunhar foi que eles trabalham para o bem comum de todos. Então todos ajudam a construir uma casa para alguém. Aquele alguém que foi beneficiado ajuda a capinar o lote do outro alguém. Aquele alguém que recebeu o benefício tem a solidariedade de cuidar do filho de alguém quando aquele alguém vai fazer um favor para outra pessoa. É tudo uma questão de harmonia. E se agirmos assim, coisa que é impossível nesse mundo, você acha que existiria a necessidade do dinheiro? Não. Porque até o desenvolvimento da matéria-prima, partido do princípio dos elementos da natureza, seria confeccionado para ser compartilhado. Então todos trabalhariam para ter e compartilhar. Não existiria poder monetário, não iria existir nada do tipo. Porque todos seriam um só. Esse é o fundamento da lei. Já outras raças caídas, elas disseminam, né? Isso que é contrário à lei e que escraviza o homem. Hoje, você olha para sua conta d'água, ela veio, um exemplo, R$ 200. Você entra em crise porque você ganha um salário mínimo. Você olha para a conta de luz, ela veio R$ 300, já foi R$ 500. Você vai no mercado com R$ 100, você não volta com nada.
não é verdade? Aí tem aquele dinheiro que você pegou emprestado e você precisa pagar. Então cria-se a confusão, a turbulência no sentimento humano e as pessoas querem recorrer a alguém. Uns faz pacto com o diabo, mesmo ele não existindo, mas abrem brechas, né, para inimigos dimensionais que são de carne e osso, não tem nada a ver com demônio. Outros se entregam, né, ou se derramam para esse Deus, né, que foi apresentado pelas religiões a nós. E no momento de fraqueza, a pessoa é amparada e a pessoa acredita que ali teve a resposta de Deus, mas no futuro ela entende que ela está prosperando ou vivendo ou sabendo viver pelo mérito da sua própria vontade de querer crescer na vida e nada mais. Então, quando você compreende essas coisas, principalmente as pessoas que não tiveram, né, a experiência que eu tive e tenho, e elas se despertam para isso, elas falam assim: poxa, então o que eu consegui foi porque eu desejei muito? Sim. Cada um tem um nível de atração mais forte do que o outro, porque tem mais sensibilidade, acredita mais na esperança e não duvida. Aí as coisas acontecem da noite para o dia ou no mesmo dia mesmo. Então o ser humano, quando compreende essas coisas e ele vai lá e corre e fala para o padre, para o pastor, para o guia espiritual, né? O líder espiritual, ele sabe um pouco da verdade, porque às vezes nem ele compreende mesmo a escritura do qual ele tenta praticar. Para não perder o membro, ele vai dizer: olha, vigie e ora, porque foi dito que no final dos tempos apareceriam pessoas como esse Carlos aí e que falariam essas coisas para desviar multidões do caminho do Senhor. Entendeu? Se o seu pastor da sua igreja ou seu padre da sua catedral me ouvir e ouvir esse áudio, ele vai dizer assim: olha, esse cara tem razão, mas eu não posso perder o meu membro. Então eu vou dizer que esse cara está enquadrado como um falso profeta, aquele que veio preparar o caminho do anticristo. Arnetoliel, ele é maior do que o personagem Jesus Cristo. O paraíso é mais lindo do que o livro chamado Bíblia fala. As pessoas que já morreram, cristãs ou não, foram para Nírio, porque não tem como, não tem outro lugar. Elas foram para lá. E eu já testemunhei o choque que essas pessoas ficam quando vai para um lugar, e ele mesmo lá sendo um paraíso também, as pessoas falam: poxa, eu estou no céu, cadê o meu Salvador? Imagina um cristão devoto, um religioso devoto morrer. Quando ele morre, e os que já morreram, e vê que está ali parado, sem movimento, todo mundo foi embora e ele está ali. Aí quando dá a hora certa, né? Ele vê aquela luz vindo do céu e ele fala: agora o anjo veio. Aí quando aquela luz cessa, ele está dentro de uma máquina. E ele vê ali outras pessoas junto com ele. Ele vai entender: isso aqui é uma carruagem de Deus. É uma carruagem celestial que veio me buscar. Aí ele chega em um sistema solar composto por 46 planetas. Ele desce em um dos planetas, ele vê aquele paraíso, ele vê aquelas pessoas, ele vê o seu ente querido vir na sua direção e ele fala: e aí, fulano, eu estou aqui nesse paraíso e olha que eu morri em pecado, mas eu estou nesse paraíso, onde está Jesus? Aí o seu ente querido fala assim: ele nunca existiu. O que vai ser te mostrado aqui é o que roubaram de nós enquanto estávamos lá em Eleape. Aí aquele religioso, ele vai entender isso, ele vai falar: poxa, como eu queria voltar para poder contar para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, que nada daquilo que a gente acreditou um dia existe e que o que é verdade é maior do que aquilo que está escrito naquele livro, que é simplesmente
um compilado de fatos que aconteceram no passado remoto e que foram montados ao bel prazer das lideranças mundiais para um propósito único: escravização. Escravização. A igreja antigamente era muito forte, mais forte inclusive até que o Estado. A igreja ela sobrepunha a autoridade até dos reis. E os reis desconfiaram disso e começaram a investigar. A igreja foi para debaixo do tapete. Hoje, a igreja não é maior do que o Estado, nem maior do que uma nação. Ela ficou esquecida. E aí criaram aqueles grupos de assassinos profissionais para desestruturar governos, para introdução de religião. Por quê? Porque um povo adorando, ele não enxerga mais ninguém, nem a si mesmo. É o que Arnetoliel me disse. Então, Arnetoliel, ele sempre quis, quando ele esteve aqui, que o ser humano esquecesse um pouco ao seu redor e compreendesse quem ele era. E perguntasse para ele mesmo onde é que ele vai, depois que tudo aquilo ali acabar. E quando ele fazia essas perguntas para aquelas pessoas ali naquela época, aquelas pessoas não sabiam responder, mas elas iam para a casa delas e quando elas encontravam Arnetoliel no dia seguinte, em uma outra cidade, a pessoa dizia: olha, eu tive um sonho e eu sonhei que eu estava assim, assim, assado. Arnetoliel dizia para as pessoas: você sonhou aquilo que você vive. Você sonhou que estava preso é porque você se aprisionou à espera do socorro de alguém que nunca virá. Aí as pessoas esqueciam, né, a herança dos pais e procurava o trabalho, construir as suas casas, as suas fazendas, construir as suas famílias e viviam a vida. Não esperava mais o socorro de onde não se pode vir. Hoje, quando você olha para a religião, você fica aprisionado, porque é um homem em cima de um púlpito falando. E o que ele fala, todo mundo acredita. E ele ainda exige que você acredite nele, porque se você não acreditar, a mão do Senhor te esmagará. E ele rouba o teu dinheiro, o dinheiro de você comprar o leite para o teu filho, ele rouba o teu dinheiro e compra carro importado com ele. Mora em casa boa, come do bem e do melhor. E quando você falha com o dízimo e a oferta, você se culpa tanto que você atrai maus pensamentos para você e os maus pensamentos confeccionam o caminho ruim. Aí você acredita que aquele mal que aconteceu é porque você não dizimou, é porque você foi contra o pastor, é porque você não ofertou, é porque você não consagrou. Por quê? Porque o sentimento de culpa, ele entra dentro de você e quando ele entra dentro de você, ele faz um estrago muito grande. E se ele estragar a sua consciência, e você ouvir pessoa como eu falar dessas coisas, você vai rejeitar, porque você vai dizer assim: peraí, se eu ficar, se eu deixar de acreditar em Jesus, ou em Deus, ou no Buda, ou no Maomé, ou em Alá, a minha vida vai continuar pior, porque eu tenho uma experiência de que eu saí do caminho do Senhor e minha vida virou uma coisa louca. Não. Você acreditou que poderia dar errado e deu. Porque você acreditou, não foi porque esses deuses aí, criados à sua imaginação, por consentimento de outras pessoas, é que te imputou o pecado do erro, não. Foi porque você acreditou que, saindo dos caminhos, as coisas iam dar erradas. Então, se você hoje deixou ou não de acreditar em Deus, por causa desse áudio, ou vai examinar as escrituras e vai procurar outras referências, e alguma coisa na sua vida der errado, não foi porque você abandonou a mentira, é porque você pensou na possibilidade de, pelo fato de você sair, dar errado. Porque a gente que viveu na religião, orando, glorificando, jejuando, dizimando, ofertando,
Quando acontecem esses fatos excepcionais, a tendência da gente é o quê? É rejeitar a nós mesmos. E quando você rejeita você mesmo, você atrai coisas ruins. Aí você fala, poxa, eu acreditei no Carlos, abandonei Jesus, abandonei minha religião, minha vida virou uma merda. Eu vou voltar para a religião. Aí aquele sentimento de culpa, ele vai permanecer em você ainda, porque você vai se sentir culpado por não mais me ouvir. Tá vendo a confusão desgraçada que é a mente humana? Então, guarda uma coisa na tua cabeça. Não acredita em mim. Leve isso como uma bela loucura, como uma bela historinha para saciar a sua vontade de ouvir alguma coisa. Ah, eu cansei de ouvir sertanejo, pagode, funk, rap, pop. Eu vou lá ouvir o Carlos para me rir um pouco. Tudo bem, me ouça, ria à vontade, mas o mais importante é que eu vivi essas coisas, vivo essas coisas, eu sei dessas coisas, eu sei que quando você partir daqui, dessa vida, você vai lembrar de mim, porque não terá um inferno te esperando. Não terá demônios nem anjos para te buscar. Você vai para um lugar chamado Nírio e a partir dali você vai compreender tudo aquilo que um dia você me ouviu falar aqui. E você vai sentir culpa. Não por não ter me ouvido, porque aqui tanto faz como tanto fez. Minha vida vai continuar sendo bela do mesmo jeito, você acreditando ou não. Mas eu estou aqui para dizer que eu estive na religião. E só quem esteve aí é que pode falar. Quem vive ou viveu é que pode falar. Eu converti em 93. Deixei de ser cristão no dia 19 de agosto de 2007, porque foi o último dia, porque a partir do dia 20, quando eu vi a Guimarães, desculpa, quando eu vi a Guimarães no dia 20 de agosto, e no dia 23 de agosto eu vi a Guinachete, e quando eu vi todas essas coisas que eu já mencionei para vocês e que eu tento aqui, volta e meia, dar uma referência para vocês procurarem e pesquisarem lá nos meus áudios, eu entendi que o caminho seria difícil. Por quê? Porque aquele homem tinha sido desmontado dentro de mim. Os cacos, né, daquele homem religioso, ele tinha se desfragmentado dentro de mim. E aquilo que é lixo dentro da gente, a gente custa colocar para fora. Mas eu coloquei. Tanto é que hoje eu não faço muita questão de lembrar livros, versículos, mas por um bom tempo ficaram impregnados no meu pensamento. E eu adotei um método que é, como eu falo também para cristãos, né, para religiosos, por que não usar uma referência bíblica para a pessoa entender? Né? Isso traz até mais conforto para a pessoa. Mas na boca aí de muitos pastores, né, pentecostais ou não, eu sou tido como aquele que veio preparar o caminho para o anticristo, né? E aí quando eu olho e vejo Mazaziel, aquele homem nobre, grandioso, charmoso, que tem um poderio inigualável, que está na base lunar observando esse mundo e todos os planetas desse sistema solar e todos os acontecimentos aqui, eu suspiro fundo, lembro do dia 20 de agosto de 2007 até o dia 7 de maio de 2021 e falo, poxa vida, já vai para 14 anos eu na presença deles, olhando nos olhos deles da mesma forma que eles olham nos meus. Como eu vou duvidar disso? Como eu vou dizer que são seres ruins ou que são seres de outros planetas dominados por espíritos imundos? Não tem como. Não tem nada de negativo neles. Existe sim coisas negativas em raças caídas, né? E em
seres criados por essas raças caídas, que vão ser tão negativos como seus criadores, né? Ou como seu criador. Mas você está na presença deles, eles te ensinam, né, o caminho certo. Quantas e quantas vezes eu fiquei assim, aborrecido, e era coisa que eu mesmo, né, podia resolver. Deixa eu só levantar um pouco aqui, pessoal. Coisas que eu poderia eu mesmo, né, resolver, e eu adiava a solução desse problema. E aí, quando a minha visita diária chegava, ela olhava para mim e dizia assim: Arques, sabe o que mais me deixa feliz? Eu dizia: o quê? É por eu saber que você é maior do que o que você está passando. E aquilo criava-se uma luz dentro de mim, e eu falava: olha, muito obrigado. Aquela pessoa do espaço me energizava, eu já ficava bem, dividia, né, como eu divido minha energia com o planeta. Eu via ele entrar dentro da sua máquina inteligente, se elevar aos céus, sumir diante dos meus olhos em altíssima velocidade. Eu entrava para dentro da casa ou para dentro do carro, onde eu estivesse, e eu agradecia, porque a vida da gente é um fluxo de rio. E para o fluxo do rio ir bem, é necessário que as sujeiras, que são os impedimentos da vida, seja tirado. Se você tem uma parte dentro de você que é tenebrosa e passa por uma vegetação tenebrosa, aquele espaço do fluxo da sua vida vai estar cheia de folhas, vai estar cheia de galhos, e com o tempo aquilo vai se tornar barreira, e aquela barreira vai te cegar. Então começa a construir o seu mundo. Seja feliz por você mesmo. Seja resolvido por você mesmo. Não espere nada de Deus algum, a não ser desse Deus maravilhoso que vive dentro de você, porque é você mesmo. Você não precisa pedir nada a ninguém, nada nem a nenhum homem ou mulher do espaço. O que tiver de ser feito, onde a sua mão não alcançar, eles irão dar condições para que você alcance através de outras pessoas. Porque eles só permitem ajudar alguém quando aquele alguém já se esforçou ao máximo e não conseguiu o seu objetivo. Aí entra pessoas que auxiliam aquelas pessoas. Mas enquanto você entender e compreender o quão grande você é, você não precisará de um livro, você não precisará de ouvir uma palestra, você não precisará de opinião de ninguém em sua vida. É o que eu venho falando aqui, né? Agora eu quero que vocês que irão me ouvir sejam honestos comigo, principalmente a lista de transmissão. Que dia que você ouviu um palestrante virtual como eu, Carlos Henrique, que narra a sua própria história e diz: você não é obrigado a acreditar no que sai da minha boca. O que você vê é pessoas obrigando você a acreditar naquilo que elas falam. Porque eu não posso culpar você que duvida de mim. Eu não tenho esse direito de culpar você que duvida de mim. E nem permitir que pessoas que gostam de mim fazer contenda contra você por você não acreditar. Sabe por quê? Porque quem me ouve e quem acredita ou não em mim não viveu aquilo que eu vivo. Por isso que eu sempre disse, olha gente, quando vocês verem alguém falando mal de mim, não me defenda. Não vá em comentários ofender os outros. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, ela é inocente, assim como você que gosta de mim é inocente. Porque você não viveu aquilo que eu vivo na presença deles. Vocês podem viver e vivem as experiências que eu transmito para vocês e a prova que eu dou diariamente da minha vida, como é íntegra e limpa. Mas nenhum de vocês entrou em uma nave comigo. Nenhum de vocês foi para Galamiaque comigo, ou para Arcturus, né? Ou para Kank, ninguém. Tá entendendo?
Mas vocês são testemunhas do que eu vivo e do que é a minha vida. A minha vida é assim: acordar às 5:30 da manhã ou antes, fazer o meu café, ler o meu jornal, assistir noticiários internacionais, independentemente de ter minha visão aprimorada da primeira à sétima. Eu estou aqui, tenho que viver como ser humano. Eu faço as minhas necessidades como ser humano. Eu preciso tomar banho, eu preciso pagar conta. Eu preciso ter raiva, eu preciso ter ódio, eu preciso ter paz. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outro. Idiota é a pessoa que acha que eu sou excepcional. Idiota é um idiotizado. Porque a partir do momento que você vê algo excepcional em mim, você esquece que você também é excepcional. Agora vocês entendem mais a fundo a minha revolta do porquê não gostar de receber elogios de ninguém? É por isso. É por isso. Porque tudo isso aprendi com eles. E eles também é o próprio Arnetoliel. Eu caminho nos ensinamentos de Arnetoliel. Eu nunca esqueço cada palavra que saiu da boca de Arnetoliel. Eu não esqueço a beleza do planeta Arcturus. Eu não esqueço a beleza dos 12 anéis no planeta Arcturus. Daquelas plataformas suspensas pós-atmosfera. Eu não esqueço daquela bela vegetação colorida que compõe e contracena, né, todo o território planetário. Eu não posso esquecer aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles homens, aquela liderança do planeta, nem os planetas que dos quais eles adotaram e cuidam. Ninguém, nem homem nenhum, nem ser nenhum, tira de mim tudo que há 13 anos, que vai completar agora, daqui 3 meses, 14 anos, eu vi vivo na presença deles. Correto? Não tem como esquecer todas as coisas. Não tem como, né? Se amanhã eles disserem para mim assim: olha, Arques, nós mentimos para você, nós somos sim, como você viu, homens de outros planetas, mas porém estamos possuídos por espíritos imundos. Vamos dizer que isso aconteça. Eu vou ficar revoltado, mas hoje eu construí uma estrutura forte dentro do homem que eu sou. E eu chego aqui sem problema nenhum e falo, gente, tudo que eu falei, só pegue o que é proveito, mas eu acabei de saber que todos eles eram demônios possuídos. Eu falo sem problema algum. Porque tudo que eu aprendi com eles me fez ser tudo que eu sou hoje. Eu nasci com uma personalidade forte, era para me estar morto há muito tempo, acredito que eu nem duraria até 2007, né? Mas era para mim estar morto há muito tempo. Mas eu sei que se eu tivesse morrido eu estaria em Nírio, né? Ou teria voltado para cá, ou teria ido para outro planeta à bel vontade, ou teria dormido, né, por lá mesmo. Mas enfim, era para mim ter morrido há muito tempo. E mesmo se eu não tivesse a doença que eu tive e que hoje não tenho mais, e mesmo que eu não tivesse conhecido alienígena nenhum na minha vida, eu conseguiria e continuaria vivendo da maneira que hoje eu vivo, mas porém não com essa inteligência, não com esse grau de libertação próprio que eles me deram e permitiram que eu criasse na minha própria vida para ficar livre de uma vez por todas dos princípios, conceitos religiosos. Arnetoliel não é o meu Jesus.
A essência de Arnetoliel não é o Espírito Santo. O pai de Arnetoliel não é o Deus a ser adorado. Ele é um Deus para ele mesmo, assim como Arnetoliel é um Deus para si mesmo. Nenhum dos homens ou mulheres do espaço que vocês já me viram mencionar os nomes e contar minha experiência junto a eles, eles não são deuses para nós. Eles são os deuses para eles mesmos, assim como eu sou o meu próprio Deus e você, o seu próprio Deus e deusa. Nós não devemos adorar a ninguém, a não ser a nós mesmos. Quem adora a si mesmo e glorifica a si mesmo, compreende e entende o sentido para a vida. Quem adora e glorifica outra pessoa e se personifica nela, cava o próprio buraco para se enterrar e fica para trás. É só você fechar os olhos aí e ver quantas burradas você fez na sua vida e ver até onde você chegou e até onde você deixou de chegar. Porque você é a pessoa que pode lhe dar a melhor resposta no mundo. Então, Arnetoliel, ele não é o meu Jesus. Ele não é o meu Salvador. Arnetoliel, assim como os demais, são, mas em referência a Arnetoliel eu digo, Arnetoliel é, longe de tudo, o meu melhor amigo e irmão. Quando na presença dele senti vergonha, por várias vezes ter ajoelhado, acreditando em Jesus, ele disse que não tinha mal algum, que eu não cometi mal nenhum. Mas seria tolice da minha parte continuar fazendo algo daquele tipo. Mas ele falou isso para mim. Eu não estou dizendo para você praticar, ele falou isso para mim. Igual eu disse aqui para vocês, aqui se trata da minha experiência, porque nenhum homem, nenhuma mulher do espaço jamais disse para mim, olha, vai lá e procura a tua liderança mundial e diz essas palavras. Vai lá, abra um templo, congregue as pessoas e passe para eles o nosso ensinamento. Jamais. O que eu venho trazendo aqui é a experiência da minha vida. E aí, você acredite, se quiser. Tenha Arnetoliel para você, assim como a Guinachete e os demais, como seus melhores amigos. Eles não precisam ser chamados de colegas, eles são realmente amigos e amigas, porque têm sentimentos nobres. Nós, por outras vezes, temos sentimentos falsos, interesseiros e que deixa muito a desejar. Eles não. Eles não. Eles nunca irão te decepcionar. Mesmo quando a Guinachete quebrou meu tornozelo por desobediência, ela nunca me decepcionou. Porque um verdadeiro amigo, com a palavra amigo, que hoje na humanidade eu não acredito nessa palavra para nós, mas em relação a eles eu posso dizer amigo, o verdadeiro amigo é aquele que exorta, edifica e consola. O que só passa a mão na cabeça é o seu inimigo. O que só te exorta é o seu inimigo. O que só te consola e só te edifica é seu inimigo também. O verdadeiro é aquele que faz os três ao mesmo tempo. Ele te chama a atenção, te mostra o caminho e você segue se você quiser. Porque problema da sua vida é seu, não é de mais ninguém. E assim eu me despeço, porque não tem como falar muito de Arnetoliel. Eu não consigo falar muito dele. Em alguns momentos aqui no áudio eu fiquei calado porque eu me emocionei, porque é difícil falar dele. E de todos os outros. Porque só quem os conhece admira e respeitam